Graças a Deus, meus irmãos, eu quero ler com os irmãos, compartilhar um texto que se encontra em Efésios capítulo 3. Esse texto nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Ele diz assim: por essa razão, oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o ministério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho, me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele aqui já havia discorrido em sua carta aos Efésios. E no capítulo 1, Paulo já havia retratado, já havia falado, já havia feito referências ao glorioso e sublime plano de Deus, ao escolher a igreja de Cristo, para a salvação, evidentemente. E então Paulo ele ora a Deus para que Deus mostrasse a igreja de Cristo, a sua igreja, a igreja a quem ele salvou, a igreja a quem ele se deu por ela, para que essa igreja visse a grandeza desse chamado do Senhor à salvação. Que que a igreja pudesse entender bem e ter de uma forma grandiosa, o pleno entendimento da riqueza que é essa herança que Deus tem para conosco, que está guardada em suas mãos no céu, para todo aquele que ele crê, que a igreja pudesse ter essa sensibilidade em perceber quão sublime grandeza, quão suprema grandeza foi essa concedida a eles, através do poder de Deus, e esta grandeza também estava à disposição dessa igreja. Então, queridos, Paulo olha para Deus, ora ao Senhor e pede para que o Senhor nos traga clareza sobre tudo quanto já não foi nos concedido. Visto que Paulo também, no capítulo 2, Paulo ele mostra, né, na verdade, o estado de perdição, o estado de condenação em que se encontram todos aqueles que não creram, que não têm o entendimento do Evangelho, que não ouviram o Evangelho, que não receberam o Evangelho. E isso ele trata tanto a respeito de judeus, tanto quanto de gentios. Ele diz que todos eles são escravos da carne, ele diz que todos eles estão sob o domínio de Satanás. Ele diz que todos esses estão completamente amarrados, trancafiados nas filosofias deste mundo presente. Então, queridos, o apóstolo Paulo ele revela também que essa triste situação em que estavam encontrados os gentios,
Ou seja, todos eles estavam separados de Deus. Mas ao mesmo tempo, esses gentios, além disso, estavam separados de Israel. Eram inimigos de Deus e eram inimigos dos judeus. E a situação era muito complicada. Paulo quer trazer à memória isso. A situação que ele mostra que ambos, judeus e gentios, eles foram, por estarem completamente separados de Deus, por não crerem em Cristo Jesus, todos eles foram reconciliados, e sendo reconciliados com Deus, eles foram reconciliados também uns com os outros para se tornarem um só povo, para se tornarem uma só família, para se tornarem a igreja de Cristo. Então Paulo, ele entra agora com o capítulo 3 e ele vai falar sobre o grande mistério de Deus, sobre este mistério que foi revelado a todos os que creram no nosso Senhor. E Paulo, quando ele se refere quanto aos gentios, os quais os judeus consideravam como pecadores, como escória, como aqueles que não tinham jeito, não havia jeito para eles, não havia solução para eles. Então Paulo, por afirmar isso aos judeus, isso foi a questão mais crítica, isso foi o que levou a revolta dos judeus para com Paulo, foi isso que o levou à cadeia, foi isso que o fez ser preso por várias vezes, foi isso que o fez ser preso não somente em Jerusalém, mas além de ser preso em Jerusalém, ser enviado para as cadeias em Roma. Então aqui nós temos aqui diante disso, Paulo considerando-se ele prisioneiro de Cristo, mas não de Nero. Ou seja, e Paulo quando fala sobre isso, meus irmãos, Paulo está querendo dizer o seguinte, Paulo quer dizer que o seu compromisso, a sua disponibilidade, o seu amor, a sua vida, ela está completamente voltada para aquele a quem o amou, aquele a quem lhe revelou o mistério do amor, o mistério da misericórdia, o mistério da compaixão, o mistério das grandezas do Senhor. Paulo, ele não olhava para a vida e via a vida de uma forma segundo as filosofias humanas, de uma perspectiva, numa expectativa, numa esperança humana. Ele não olhava para a vida dessa forma. Ele não olhava para as consequências que sofria e que era acusado ou era mesmo ameaçado, né, devido ao Evangelho. Ele não olhava para essas coisas como algo que ele não pudesse viver sem, mas ao contrário, ele poderia viver sem elas, a fim, né, de antes obedecer aquele que tanto o amou e que se deu por ele. Ele sempre via a vida, mas via através de uma ótica divina, ele via através da vontade soberana do Senhor. Paulo, ele considera-se um prisioneiro, mas ele considera-se prisioneiro de Cristo e por amor também aos gentios, por amor àqueles que ainda não conheciam a graça de Deus. Ele não importava, ele não olhava para as dificuldades da vida. Paulo sofria perseguições por isso, queridos, mas nem por isso, né? Nem por essas perseguições ele deixava, ele se abstia, ele se justificava de não pregar o Evangelho, de se calar com o Evangelho. Paulo, ele está exatamente preso, ele está preso por pregar o Evangelho aos gentios. Os gentios que foram reconciliados com Deus, e por serem reconciliados com Deus, foram reconciliados com os judeus. E isso para fazer um só povo, um só corpo, e o corpo de Cristo. Então, meus irmãos, Deus chamou Paulo para pregar aos gentios. Ou seja,
para pegar aos pecadores, aquele em que a sociedade judia achava que não havia solução, que não tinha nenhuma possibilidade, né, daquele povo ter qualquer comunhão com Deus, exceto que se desse aos seus ritos, exceto que se desse ao entendimento da religiosidade que os escravizava tanto e quanto os gentios, por nada crerem ou por querem em tantos outros deuses. Então, meus irmãos, Paulo ele não se detém por conta das perseguições. E Paulo não se detém porque a ele foi revelada, né? Foi revelada esse mistério, o mistério de Cristo. A ele foi aclarado em sua mente o sacrifício do Cordeiro Santo de Deus. A ele foi aclarado em sua mente quem de fato era ele. E, portanto, Paulo, ele se dispunha, né, mediante a revelação, ele se dispunha a atuar, a trabalhar na comissão que lhe foi dada. Paulo, ele reconhece o favor que Deus lhe concedeu e entende que esse favor que Deus lhe concedeu, a graça de Deus que lhe foi revelada, o mistério de Cristo que lhe foi revelado, ele entende que isso não é algo que tem que ser privado à sua vida, que ele tenha que desfrutar disso para si próprio de forma egoística, mas ele entende que isso foi um privilégio lhe dado, mas um privilégio que deve ser de forma alegre, de forma jubilosa, de forma regozijada, ser compartilhada, ser levado a todos os outros que não conheciam o mistério de Cristo, assim como ele um dia também não conheceu. Então ele continua dessa forma. Vejamos que o quanto Paulo se sente devedor deste evangelho, devedor dessa graça. E, meus irmãos, este mistério de Cristo, que nos foi um dia tão difícil de entender, que muitas vezes nos falaram e nós não dávamos nenhum tipo de cabimento, que nós não olhávamos para ele, era como se algo de fato que era para nós loucura, assim como a palavra diz, que o evangelho é loucura para os que não creem. E eu creio que eu e como você também, nós nos lembramos muito bem desses momentos em que vivemos, em que nós não valorizávamos o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, para Paulo, este mistério, o mistério de Cristo, que era antes um segredo escondido, ele entende que agora para ele foi desvendado, foi-lhe dada a compreensão disso. Então Paulo, ele chama esse mistério, ele diz aqui nas escrituras, ele chama esse mistério de o mistério de Cristo, visto que para ele é uma verdade revelada e que ele não descobriu isso porque ele buscou conhecer, por conta da sua intelectualidade, porque ele fez inúmeras pesquisas nas escrituras, porque o conhecimento que ele buscou ter lhe propôs essa clareza, mas ao contrário, ele descobriu que não foi por isso. E não foi nenhuma informação de homem qualquer, de nenhum rabino, de nenhum mestre, mas esse mistério de Cristo, as grandezas do Senhor, lhe foi revelada justamente pela revelação divina, pela soberana vontade de Deus, por misericórdia,
por compaixão, por graça. Então Paulo, ele declara esse mistério. Ele faz isso através do versículo 6, quando ele diz, olha, no capítulo 3, versículo 6, ele diz: significando que mediante o evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Então, queridos, Paulo entende a grandiosidade. Paulo fala aqui do quanto é grandioso entender esse evangelho. Então o mistério diz respeito a Cristo, e Cristo, quando revelado a essas pessoas, sejam eles judeus ou gentios, eles tornam-se daí por diante um único povo, uma única família. Ou seja, Paulo usa esse versículo 6 querendo nos colocar o entendimento que nós aqui somos co-herdeiros de Cristo. Nós somos co-herdeiros, nós somos agora, através de Cristo e com Cristo, receberemos a herança guardadas nas mãos de Deus, a nossa salvação. E por isso nós agora seremos também membros desse corpo. Nós seremos coparticipantes com Cristo da glória. Portanto, queridos, o mistério de Cristo é isto, é a união completa de todos os pecadores, sejam eles judeus, sejam eles gentios, que creram na revelação da graça. Por meio desta revelação, eles se tornam ambos um só com Cristo Jesus. Queridos irmãos, é glorioso essa revelação em nossas vidas, e tudo isso nos leva a entender o mistério dessa tremenda verdade, das grandezas do Senhor. Essa verdade revelada, que é o Evangelho, e por nos ser revelada, nós agora somos proclamadores desse Evangelho. Nós somos instados por este amor que com tanto nos amou a proclamar este Evangelho. São riquezas maravilhosas, onde nós não podemos nos omitir de assim fazermos. São riquezas que nós temos, que são, quando de fato discernidas espiritualmente por nós, nós vamos entender aqui a riqueza da ressurreição, da morte, do pecado. Quando nós em Cristo fomos vivificados. A riqueza, queridos, quando nós somos completamente libertos da escravidão dos nossos desejos, que nós somos libertos da escravidão que éramos de todas as influências deste mundo, do assédio deste mundo, as riquezas de quanto fomos liberados das mãos de Satanás. Procuramos, quando essa verdade nos é revelada, verificamos aqui o quanto é glorioso, o quanto é dadivoso, o quanto é gracioso ter-nos sido revelado esse mistério de Cristo, porque aqui percebemos que estaremos entronizados em vitória com Cristo e nas regiões celestiais. É por meio dessa revelação do mistério de Cristo que podemos entender que antes nós éramos inimigos de Deus, mas agora fomos reconciliados com Deus. Vivíamos em pé de guerra com Deus, mas agora foi estabelecido paz entre nós pecadores e Deus. Aí foi derrubado o muro que nos separava, o muro da inimizade. Podemos verificar quando entendemos, e através dessa oração que Paulo faz ao Senhor, para que nós venhamos perceber e não venhamos esquecer a grandeza do amor de Deus por todos nós, a sua graça por todos nós, que a partir desse entendimento nós agora não somos mais órfãos,
mas agora nós somos filhos de Deus, nós ingressamos por meio de Cristo na família de Deus. Somos irmãos do nosso Salvador. E percebemos agora também, em meio a essa revelação maravilhosa, sublime, gloriosa, esplendorosa e inigualável, que temos a herança gloriosa em Cristo. Na terra? Não. Neste mundo que já não maligno? Nunca. Mas temos a herança gloriosa em Cristo, no novo céu e numa nova terra que será estabelecida pelo Senhor para todos quanto creem no seu nome. Queridos, é preciso que nós venhamos refletir muito bem. Muitas vezes essa graça de Deus nos é completamente... Nos vemos muitas vezes pessoas que entendem que são salvas, que têm compreensão da sua salvação, que entendem quanto a graça, que Deus agraciou com esse maravilhoso evangelho, com a revelação de Cristo, do mistério de Cristo para conosco, mas a coisa é tomada de uma proporção tão pequena, queridos, tão pequena. Vejam o versículo 2, que tanto conhecemos, ora, nós que tanto falamos sobre a teologia, né, sobre a doutrina da salvação, quando diz, olha o que Paulo diz, lembrando, após ter orado ao Senhor, aos céus, pedindo para que Deus trouxesse a mente daqui dos nossos irmãos em Éfeso, a grandeza da sua revelação. E ele diz, olha, eu oro ao Senhor para isso, eu oro para que vocês não se esqueçam o quão privilegiados vocês são por receber uma graça que vocês não mereciam. Afinal, aí ele discorre no versículo 2, no capítulo 2, versículo 1, e diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Aí ele diz, olha, anteriormente, todos nós, sim, quem são esses todos nós? Aqueles que foram agraciados pela graça de Deus. Todos nós vivíamos entre eles. Eles quem? Aqueles que viviam na desobediência. Que viviam aonde? E porque viviam na desobediência, estavam mortos em seus delitos e pecados, estavam sepultados no cemitério do pecado. E ele diz, anteriormente todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores de quê? Da ira de Deus, é o que nós merecíamos. Todavia, continua Paulo, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Deu-nos vida com Cristo. E nos deu para quê, meus irmãos? Deu-nos vida com Cristo. Mesmo sabendo que estávamos todos mortos em transgressões, mas Ele nos deu vida com Cristo, para que sejamos salvos pela graça. E é como encerra no versículo 5, Paulo dizendo, pela graça, vocês, eu, você e todo que creu, nós somos salvos por graça, por graça. Deus fez isso por todos nós. E é preciso não nos esquecermos disso. Mas parece que ultimamente, e mais do que nunca, a igreja tem esquecido de quão privilégio teve. Paulo sofreu as agruras, os sofrimentos da perseguição por pregar o evangelho e mais por dizer, olha, você não só vocês judeus, fariseus,
sepulcros caiados, não só vocês precisam, assim como eu precisei, e Deus me deu por graça a revelação do seu mistério em Cristo Jesus, o seu amor que nos amou de tal forma, ao ponto de entregar-se por nós, não só vocês, mas olha, aquele povo, os gentios, o que vocês acham que é o lixo, que é a escória, que para nada servem, que para nada prestam, eles também precisam ouvir esse evangelho para que se torne vocês e eles e nós um mesmo povo, a igreja de Cristo, a família de Cristo. E por conta disso, por conta dessa disposição de Paulo, Paulo era perseguido, Paulo foi preso, Paulo foi surrado e Paulo foi morto por amor a Cristo, foi fiel até a morte. Ou seja, ele foi fiel ainda que precisasse morrer. Se ele, sendo fiel, precisasse morrer, que morresse. E assim foi que aconteceu com Paulo. Paulo não buscou seus próprios interesses. Paulo imitou, lutou e perseverou em lutar, imitando aquele que lhe salvou, aquele que não buscou seus próprios interesses, mas antes sendo Deus, se fez homem, a fim de ser o sacrifício em sua morte de cruz, na qual ele se entregou por obediência. Ele se entregou de forma soberana, ele se entregou de forma em completa disposição, a fim de nos salvar, meus irmãos. Pela graça somos salvos. Não somos salvos por nada mais. E bem sabemos disso. Parece ser redundante, né? Dizermos essas coisas. Dizermos dia após dia, voltar a dizer, né, que somos salvos pela graça. No versículo 8, 9 e 10. Está aqui. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Redundante, né, falar sobre isso, mas o próprio apóstolo Paulo fala nessa carta, diz, olha, eu não me canso de lhe dizer as mesmas coisas, mas é para o benefício de vocês. Ou seja, Paulo aqui está nos falando, e que aqui nós mais uma vez estamos falando, replicando, repetindo, que somos salvos pela graça, somos salvos por meio da fé, e a fé por meio de Cristo, a fé em Cristo. E essa fé não a temos, é dom de Deus, Deus que nos concede. Não somos salvos por nenhuma obra, mas somos salvos por graça. E uma vez que somos salvos, somos feituras de Cristo. E agora para quê? Para a prática das boas novas. Não somos salvos, queridos, para ser uma igreja estática, paralítica, indolente, demente, que vive dormindo. Não somos salvos para cultos dominicais. Faz parte da vida cristã. Mas a nossa vida cristã, como salvos, pela forma como fomos, não é para que nós vivamos no meio de quatro paredes. O conhecimento que nos foi dado, que foi nos revelado espiritualmente, que nós buscamos esse conhecimento e aprimoramos esse conhecimento na nossa vida, evidentemente, não é para o proveito individual, não é para um proveito privado, a minha vida e a vida do salvo. Mas esse conhecimento que nós buscamos, a teologia que tanto nós estudamos, e que devemos estudar, e que devemos buscar entender,
deve ser partilhada, compartilhada, deve ser estendida, deve ser proclamada a muitos outros. Nós hoje somos judeus, circuncisos. Fomos circuncidados, não como judeus de forma física, mas fomos circundados espiritualmente no coração por meio de Cristo Jesus. Fazemos parte hoje da Israel. A Israel lá do Oriente Médio? Não, a celestial. Hoje existem muitos gentios por aí. Já não pertencemos a esse povo. E não pertencemos por graça, por misericórdia. Se somos hoje circuncidados em Cristo Jesus, foi graça. Foi graça. E aí, vamos ficar parados, estáticos? Vamos ter um entendimento igual tinham os judeus, em que os gentios não mereciam, somente eles mereciam a presença de Deus? Será que esse amor que foi nos concedido, esse amor com o qual o Senhor nos amou, é um amor para que nós venhamos desfrutar de forma particular, privada, ou seja, é meu e não reparto com ninguém, não partilho com ninguém? Não, não pode ser. Não pode ser esse nosso entendimento, porque se esse for o nosso entendimento, nada entendemos acerca da graça de Deus. Porque afinal de contas, nós começamos a entender que somos merecedores, se outros não são. Se outros não são merecedores, então nós é que somos. Nós que nos chamamos Igreja de Cristo é que somos. E por isso eu vou ficar aqui só adorando o Senhor nessas quatro paredes. Ou então, não pode ser. Nós somos hoje a Israel celestial. Mas nós precisamos ainda, enquanto aqui estivermos, levarmos essa palavra a muitos gentios e judeus, a conhecer essa palavra. Nós recebemos uma comissão, e não uma omissão. É a grande comissão, e não a grande omissão. E qual é ela? Vamos ler? Mateus. Talvez, não, eu sei qual é já, de cor e salteado. Não, mas vamos ler. Para que Deus traga à memória da gente a gloriosa revelação da sua graça, do mistério de Cristo em nós. Mateus 28, 19. Portanto, vão, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E aonde será isso? Só na Igreja Batista Comunhão? É só lá onde nós fazemos discípulos? É só lá onde nós vamos proclamar as grandezas do Senhor? A palavra do Senhor diz que ele não é. Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Eu espero que nessa pandemia nos sirva para que o Senhor fale aos nossos corações, para que o Senhor nos encha de graça, e nessa graça nós possamos entender a sua graça mais uma vez, e não venhamos nos esquecer e nos acharmos merecedores. Eu espero que quando nós voltarmos às nossas atividades, não voltemos às nossas atividades somente dominicais, de cultos dominicais, de cultos na terça-feira, ou de sala de discipulado. Faz parte, mas que nós venhamos entender que o culto dominical, o da terça-feira, o discipulado, ele não é um privilégio só nosso.
mas há outras pessoas que já devemos proclamar essa palavra. E, portanto, que voltemos diferente. Paulo foi perseguido, Paulo tinha tremendos obstáculos que nem eu e nem você tem. Você não tem um governo lhe caçando. Você não tem uma religião que se acha acima de todas as religiões, lhe também caçando e querendo a sua morte. Não, você não tem, nem eu tenho. Pelo menos nesse país, nós não temos isso. Agora, nós temos outras coisas que têm nos perseguido. Tem outras coisas que têm nos encurralado. Tem outras coisas que têm nos aprisionado, embora libertos somos. E que nós temos nos rendido a elas. E que nós temos nos deixado levar por elas. A nossa vida nesta terra. O secularismo tem nos escravizado. Quando não é o emprego que nos escraviza, são nossas empresas. Quando não é isso, são os meus estudos. Quando não é isso, é meu casamento, é minha esposa, é meu marido, são meus filhos. E quando não é isso, ou melhor, e em meio a tudo isso está, o que é que está nos escravizando? A nossa vontade, os nossos desejos, as nossas cobiças, as nossas vaidades e o nosso egoísmo. E um cristão não pode ser um egoísta, ele tem que ser um altruísta. Afinal de contas, ele sabe que o que recebeu, ele não merecia. Ele estava debaixo da ira de Deus e agora vive debaixo da sua inacessível luz, por misericórdia e por graça. Ele antes era um órfão e agora foi aceito como filho de Deus, adotado por Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Ele antes era um pobre e miserável homem morto, apodrecido em seus pecados. Mas Cristo o vivificou. E agora, este homem e esta mulher, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, vivem e têm certeza do amanhã. E sabem que podem crer no amanhã, porque o seu Senhor vive hoje e vive por toda a eternidade. E porque Ele vive, nós vivemos também. Portanto, meus irmãos, que nós venhamos refletir sobre isso e atentar sobre o nosso chamado em Cristo Jesus. A que objetivo foi? Um chamado templário? Envolvido em quatro paredes? Um chamado que até se preocupa, mas se preocupa somente com as vidas daqueles que também foram salvos? Se resume a amar quem nos ama? A fim de que fomos chamados em Cristo Jesus por graça? Fomos chamados para viver a sua vontade, para glorificar o seu nome. E se preciso for, para que glorifique o nome dele, até morrer por amor a ele. Que Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe. E que esta mensagem possa guardar em nossos corações, ser guardada em nossos corações, ser avaliada, ser por nós devocionadas em nossas vidas, trazermos aplicação em nós, a fim de que, como homens e mulheres chamados por Deus, possamos entender em que nossos ministérios estão glorificando a Deus,
Até que ponto estamos nos abnegando de nós mesmos? Até que limite a gente carrega a cruz todos os dias? Que nós possamos entender quem de fato nós amamos em primeiro lugar e acima de tudo. Porque o Senhor nos diz, aquele que ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, e a si próprio mais que a ele, não pode ser seu discípulo. Forte abraço a todos, que Jesus nos abençoe.